Olá pessoal, muito boa tarde a todos os alunos e alunas inscritos na disciplina Legislação Penal Extravagante. Na tarde de hoje nós daremos continuidade ao estudo do tema Lei dos Crimes Hediondos, que foi por nós iniciado na aula de ontem, na aula de segunda-feira. Lembrando pessoal que esse é o segundo diploma legal cujo estudo nós nos dedicamos ao longo dessa disciplina. Nós primeiramente discorremos acerca da Lei das Contravenções Penais e na sequência iniciamos na tarde de ontem o estudo da chamada Lei dos Crimes Hediondos, a Lei número 8.072 de 1990, que vem a ser justamente aquela legislação penal extravagante, aquele diploma legal pertinente ao nosso ordenamento jurídico penal, que se dedicou a tratar com maior rigidez, com maior rigor, os chamados crimes hediondos, que são aqueles delitos dotados de maior grau de reprobabilidade social, aqueles crimes cuja lesividade social se mostra como mais nítida, como mais pronunciada. Na aula de ontem, nós iniciamos um estudo acerca das noções introdutórias inerentes ao Instituto Jurídico da Lei dos Crimes Hediondos. Nós escorremos, a princípio, só aqui recapitulando, pessoal, acerca da conceituação do que vem a ser crime hediondo e do surgimento de tais delitos, da previsão de tais delitos em caráter de ineditismo pela Constituição Federal de 1988, que foi o diploma legal que primeiramente tratou acerca desse tipo de delito, havendo expressa previsão lá no inciso 43 do artigo 5º da nossa Magna Carta acerca dessa modalidade de ilícitos penais, certo? A Lei dos Crimes Hediondos vem a surgir 2 anos mais tarde, disciplinando quais vinham a ser esses delitos, definindo quais seriam os crimes hediondos, atendendo, portanto, a disposição constitucional acerca dessa categoria de ilícitos, equiparando aos crimes hediondos, inclusive, os delitos de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e terrorismo, certo? A Lei 8.072 estabelece todo um sistema de disciplinamento diferenciado acerca das consequências penais para o cometimento deste tipo de injusto, deste tipo de ilícito, certo? Definindo a Lei 8.072, quais seriam essas consequências, tanto no âmbito penal quanto no âmbito processual penal, em face ao cometimento de infrações penais consideradas dentro dessa categoria de delito, certo? Nada obstante a isso, também não é demais recordar que a citada lei não conceituou o que vem a ser crime hediondo, apenas referenciou quais seriam os crimes hediondos, sendo que a definição legal de tais delitos, certo? A conceituação acerca de tais delitos provém de um exercício de etiquetagem legal. Crime hediondo é aquele delito que a lei conferiu essa rubrica de crime hediondo dentro do rol especificado na Lei número 8.072. Rol que não admite qualquer possibilidade de extensão, um rol que não admite ampliação por analogia, sob pena de violação do princípio da legalidade, certo? Ou seja, o critério no tocante à conceituação de crime hediondo é um critério de natureza essencialmente legal, certo? Ou seja, crime hediondo é aquele definido como tal dentro do rol constante na Lei número 8.072/90, a Lei dos Crimes Hediondos, certo? Que, inclusive, define como sendo crimes hediondos tanto alguns delitos, isso também foi dito na aula passada, só recapitulando o que nós vimos na aula de ontem,
A lei dos crimes hediondos trata de alguns ilícitos contidos no nosso Estatuto Repressivo, no Pátrio Código Penal, mas também define como sendo crimes hediondos alguns outros ilícitos constantes em diplomas legais extravagantes, certo? O crime é qualificado como hediondo quando foi considerado pelo ordenamento jurídico penal, pela norma penal incriminadora, como sendo muito grave, como sendo repugnante, nojento, aviltante, como sendo um crime de altíssima reprobabilidade social, causador de profunda lesividade social. Certo? O legislador entendeu que esse tipo de ilícito merece ser tratado com uma reprobabilidade maior por parte do Estado. Deve ser tratado de forma mais rigorosa, certo? Esses delitos, eles se encontram, portanto, no topo da pirâmide no tocante à desvaloração axiológica dos crimes. Numa escala axiológica criminal, seriam os delitos mais reprováveis, os delitos que provocariam maior repulsa e, portanto, maior lesão à sociedade, aos interesses penalmente resguardados, certo? São crimes que, evidentemente, provocam profunda aversão dentro da sociedade, certo? A Constituição Federal menciona os crimes hediondos no inciso 45 do artigo 5º da nossa Magna Carta. Nós terminamos a aula de ontem iniciando uma abordagem acerca dos crimes considerados hediondos que se encontram previstos em nosso Código Penal. E naquela oportunidade nós tratamos acerca dos seguintes delitos: o crime de homicídio, ainda que simples e ainda que praticado por apenas um agente, quando cometido em atividade típica de grupo de extermínio, que se trata de um crime hediondo, ainda que tendo sido praticado sob a forma simples do crime capitulado no artigo 121 da nossa codificação penal, e ainda que tenha sido praticado por apenas um agente. O crime de homicídio, quando praticado em atividade típica de grupo de extermínio, será considerado como sendo um crime hediondo. Além disso, falamos também das hipóteses elencadas nos diversos incisos do parágrafo 2º do artigo 121, ou seja, o crime de homicídio qualificado, em todas as suas formas, em todas as suas facetas, presentes naqueles 5 incisos tradicionais constantes no parágrafo 2º do artigo 121, e os 2 incisos que foram recentemente introduzidos em 2015, quais sejam a questão do feminicídio e a questão do chamado homicídio funcional, certo? Respectivamente o inciso 6º e o inciso 7º do parágrafo 2º do artigo 121, sempre serão considerados crimes hediondos. O homicídio qualificado, ele é considerado como sendo crime hediondo. Além disso, falamos também do latrocínio, aquela figura prevista no parágrafo 3º do artigo 157. O roubo qualificado pelo resultado morte. O roubo que tem como resultado agravador a morte da vítima, né? Seja da vítima do roubo, seja de uma terceira pessoa, quando do cometimento da empreitada criminosa do ladrão que acaba matando alguém com a prática do crime de roubo. Falamos acerca do crime de extorsão qualificada pela morte, previsto no parágrafo 2º do artigo 158. Discorremos também acerca do crime de extorsão mediante sequestro, tanto em sua forma simples quanto na sua forma qualificada, respectivamente previstos no artigo 159 caput e nos parágrafos 1º, 2º e 3º do artigo 159. Discorremos acerca do crime de estupro, também considerado crime hediondo em todas as suas modalidades, que é aquela do caput do artigo 203, que é a dos parágrafos 1º e 2º.
Discorremos acerca do delito de estupro de vulnerável, lá do 217A, certo? Bem como os parágrafos 1º, 2º e 3º do 217A, com a redação que foi conferida pela Lei 12.015, e iremos agora discorrer acerca do crime de epidemia com resultado morte, que é um crime disciplinado no parágrafo 1º do artigo 267 do Código Penal Brasileiro. Também se trata de um crime hediondo, explicitamente arrolado, previsto no Código Penal Brasileiro. Há outro delito de rol de crimes hediondos previstos no Código Penal, compõe-se de 10 crimes diferentes. O 9º delito seria o crime de falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produtos destinados a fins terapêuticos ou medicinais, certo? A falsificação de remédio, crime gravíssimo, inclusive pela possibilidade de atingir, pela possibilidade do perigo comum que ele tem, de atingir um número indeterminado de indivíduos. Trata-se também de um crime hediondo, delito este previsto lá no artigo 273 caput e respectivos parágrafos do Código Penal Brasileiro. Finalmente, encerrando esse rol de condutas hediondas, de crimes hediondos previstos pelo Código Penal Brasileiro, nós temos o crime de favorecimento da prostituição ou de outra forma de exploração sexual de criança, adolescente ou de vulnerável, delito arrolado pelo artigo 218b, caput e respectivos parágrafos 1º e 2º do nosso Código Penal. O crime de favorecimento da prostituição ou exploração sexual de crianças, adolescentes ou vulneráveis, esse termo vulnerável deve ser interpretado como vulnerável que não é criança ou adolescente. Tá? Já visto aqui, a criança ou adolescente, em especial menor de 14 anos, é legalmente considerado vulnerável. Nesse caso, estaria, por exemplo, incluída a exploração sexual de uma pessoa que, nada obstante já tivesse atingido a maioridade, fosse vulnerável, quer de forma contínua, quer de forma momentânea, como, por exemplo, uma pessoa que se encontrasse num estado de vulnerabilidade em razão da drogadição, em razão da alcoolemia, ou em razão de uma doença psicossomática, por exemplo, em razão do desenvolvimento mental incompleto ou retardado, ou de alguma doença psiquiátrica, certo? Esses 10 crimes contidos no Código Penal, eles são todos considerados como sendo crimes hediondos. Mas, conforme eu havia dito na aula passada também, esse rol de delitos considerados pela Lei 8.072 como sendo hediondos não se exaure apenas com crimes contidos no nosso Código Penal, no nosso Estatuto Repressivo, tendo em vista que a legislação especial também se reporta a alguns delitos que, alguns delitos que possuem essa natureza da hediondez, essa natureza de crimes hediondos. Né? O primeiro deles, ao qual nós devemos nos reportar na aula de hoje, vem a ser o crime de genocídio. O crime de genocídio, ele foi disciplinado pela Lei 2.889, que em seus artigos 1º, 2º e 3º definiu como sendo genocídio aqueles ilícitos em que o agente ou os agentes se dedicam ao extermínio de um grupo, raça, etnia, de forma deliberada e sistemática, certo? O crime de genocídio trata-se de um crime contra a humanidade e, nesse sentido, trata-se, evidentemente, de um crime hediondo, pelo seu altíssimo grau de reprobabilidade social, certo? Muito bem, pessoal. Além desses ilícitos, nós temos também outros delitos que são equiparados aos crimes hediondos.
tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e o terrorismo, apesar de tecnicamente falando, formalmente falando, não serem crimes hediondos, no sentido técnico desta denominação, tratam-se de crimes assemelhados a eles e, portanto, recebem idêntico tratamento jurídico, certo? São chamados de crimes equiparados ou assemelhados aos crimes hediondos, no rigor conferido pela lei número 8.072, certo? Esgotada essa preleção acerca de quais são os crimes hediondos, e vocês veem que a lei 8.072, conforme a gente já disse, não define, não conceitua o que vem a ser crime hediondo, mas arrola, certo, um leque de condutas criminosas que, pelo seu alto grau de reprobabilidade social, são marcados com a nódoa da hedondez, que vem a atrair toda uma série de consequências negativas para os agentes que incorrem em tais condutas delituosas, em tais ilícitos penais. Mas quais seriam essas consequências? Quais são as consequências da lei dos crimes hediondos, as consequências penais e processuais penais deste tipo de desse diploma legal em razão a este tipo de crime? Primeiramente, nós poderíamos citar o fato de que esses delitos, eles são insuscetíveis de graça, indulto ou anistia. Os agentes que incorrem nesse tipo de crime, certo? Não são suscetíveis de serem beneficiados pela graça, pelo indulto e pela anistia. Esse tema da graça, do indulto e da anistia, que inclusive são formas de extinção da punibilidade, certo? É um tema afeito tanto ao direito penal quanto ao direito constitucional. Vamos apenas recapitular aqui o que vem a ser esses três institutos jurídicos diferentes. A anistia. E poderíamos falar acerca da anistia. A anistia é o ato do poder legislativo através do qual se extinguem as consequências acerca de um fato que, em tese, seria punível, certo? Em razão ao cometimento desses ilícitos. E como consequência, como resultado, a anistia determina a extinção de qualquer processo civil. Trata-se de uma medida ordinariamente adotada como meio de política criminal para a pacificação dos espíritos após motins, golpes, revoluções, conturbações sociais, certo? E a anistia, ela possui um caráter coletivo, certo? Nós poderíamos citar o exemplo clássico da história do direito brasileiro, da anistia de 1979, a anistia política que, infelizmente, nivelou torturados e torturadores, nivelou agentes do terrorismo de Estado, instaurado no pós-1964, e em especial após o advento do ato institucional número 5, em 1968, aqueles que foram vítimas, aqueles que se insurgiram heroicamente, corajosamente, contra o terrorismo de Estado, contra uma ditadura das mais sangrentas vivenciada pelo nosso país, após a derrubada do presidente João Goulart, após o golpe de Estado, que em 1º de abril de 1964, engraçado que os militares eternizaram o 31 de março. O golpe foi dado no 1º de abril, mas 1º de abril todo mundo sabe que é dia da mentira. Para que não... Engraçado que nós somos o país da piada pronta, né? O golpe, a mentira do século XX, sensivelmente, das grandes mentiras da história brasileira, foi o fato de que o golpe teve como data o 31 de março. Na verdade, o golpe foi dado no dia 1º de abril de 1964. E a anistia, em 79, certo?
concedeu, do ponto de vista coletivo, a isenção de qualquer punibilidade com relação aos autores de crimes de natureza política, quer algozes, quer vítimas. A anistia, interessante que todos os países da América do Sul que vivenciaram ditaduras tiveram, com a redemocratização, como consequência própria mesmo da redemocratização, o apenamento dos agentes do Estado que torturaram, sequestraram, mataram, menos o Brasil. Na Argentina, quase todos os presidentes do regime de exceção foram condenados à prisão perpétua por crimes contra a humanidade. Inclusive, por homicídios em massa. A ditadura na Argentina foi imensamente mais implacável do que aqui. Um país com população significativamente menor do que a nossa, teve 30 mil mortos, certo? Ao longo dos 7, quase 8 anos que durou o regime de exceção que sucedeu a presidenta Isabelita Perón. Foi derrubada por um golpe militar, ela viúva do presidente Juan Domingo Perón, foi derrubada por um golpe militar e, na sequência, a Argentina assistiu o período mais sombrio da história de toda a América Latina. A ditadura certamente mais sangrenta, mais feroz, mais violenta da América Latina. Inúmeros agentes do Estado, membros das Forças Armadas, policiais e outros agentes públicos, cumprem até hoje pesadas sentenças, alguns condenados a décadas de prisão, outros condenados à prisão perpétua, pelos mais variados delitos. Aqui não. Aqui a anistia passou uma borracha, entendeu? E nivelou vítimas e algozes. Nivelou quem torturou a quem foi torturado. Eu sugiro, pessoal, acerca disso, que vocês assistam, que vocês leiam o livro, certo? E assistam o filme. Importantíssimo. Batismo de Sangue, certo? Uma obra da Lavra de Frei Beto. Frei Beto, o frade dominicano, escreveu esse livro narrando as torturas indescritíveis aos quais o autor do livro e alguns outros frades dominicanos, religiosos, católicos, que se insurgiram contra a ditadura de 64, sofreram apenas por discordar do regime de exceção. Apenas por defenderem a bandeira do povo, a causa dos excluídos, apenas por fazerem aquilo que a teologia cristã determina que é a opção preferencial pelos pobres. Apenas por terem se insurgido contra uma ditadura entreguista, antipatriótica e covarde, como em geral costumam ser todas as ditaduras. Procurem ler o livro e assistir o filme Batismo de Sangue. Mostra o envolvimento de alguns frades dominicanos com organizações de resistência democrática contra o regime ditatorial e em especial, mostram a caçada implacável que foi feita contra o ex-deputado Carlos Marighella, considerado o inimigo público número 1 da ditadura. Ele foi covardemente assassinado em São Paulo, quando ia encontrar-se, inclusive, com frades dominicanos que apoiavam a resistência, inclusive a resistência armada, a resistência não apenas pelas vias políticas, mas também pelas vias militares, pelas vias revolucionárias contra a ditadura de 64. Importante
que a gente nunca se esqueça desse período histórico, especialmente num momento tão crítico e grave como aquele que nós estamos a vivenciar. Momento dos mais dramáticos de nossa história, quando nós estamos às vésperas da prisão da maior liderança política da história desse país. Quando nós estamos presenciando o desmantelamento do Estado brasileiro. Quando nós estamos presenciando o império da iniquidade, o império do horror e o desmantelamento do Estado de Direito, com a derrocada completa e absoluta dos direitos, conquistas e garantias inerentes à classe trabalhadora brasileira. Importante que nós, para evitar a reiteração da história, estejamos sempre alertas e sempre diligentes na defesa do Estado Democrático de Direito, na restauração da democracia que, infelizmente, nos foi usurpada com o golpe de 2016. Mas bem, pessoal, dando continuidade ao estudo acerca desses institutos, me referi à anistia e agora irei me reportar a graça. Diferentemente do que acontece com a anistia, a graça possui um caráter individual. A graça é concedida a pessoa determinada, certo? Muito bem. Tanto a graça quanto a anistia somente podem ser concedidos por ato do presidente da República, certo? Sendo possível a delegação da competência ao ministro de Estado, ao advogado-geral da União ou ao procurador-geral da República, certo? Muito bem. A graça, a anistia e o indulto. O indulto, por sua vez, certo? Tem um caráter coletivo também, certo? Diferentemente da graça, que possui uma natureza individual, certo? Muito bem. Esses delitos, eles não poderão ser beneficiados, os autores desses delitos não poderão ser beneficiados com os institutos jurídicos ora referenciados, certo? Os crimes hediondos, eles são insuscetíveis de anistia, graça ou indulto. Ok, pessoal? Mas, além disso, existem outras consequências, tanto penais quanto processuais penais, referentes à lei dos crimes hediondos. A redação original do inciso 2º do artigo 2º da Lei 8.072 vedava a concessão da liberdade provisória no caso da prática de crimes hediondos e a eles equiparados, certo? Entretanto, esse dispositivo ele já nasceu marcado com a norma da inconstitucionalidade. A Constituição Federal não faz qualquer menção à restrição ao direito à liberdade do acusado por tais crimes. Muito pelo contrário. O inciso 46 do artigo 5º da nossa Constituição Federal é expresso, é explícito no sentido de dizer que ninguém deve ser levado à prisão ou nela mantido quando a lei admitir a liberdade provisória com ou sem fiança. Justamente por essa razão, justamente por esse motivo, que esse dispositivo foi alterado em 2007 e hoje os crimes hediondos e a eles equiparados, eles são inafiançáveis, mas o acusado apenas pode ter a sua liberdade cerceada, a sua liberdade restringida em sede de prisão cautelar, quando houver alguma decisão judicial fundamentada nos termos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal. Ou seja, esse dispositivo constante na redação original da Lei 8.072, ele não mais vigora, certo? Não é porque o indivíduo está sendo acusado da prática de crime hediondo que ele terá, de forma absoluta, cerceado o seu direito à liberdade
em sede de custódia cautelar, seja ela preventiva, seja ela provisória, seja ela temporária. A custódia cautelar, ela só se justifica, isso inclusive em homenagem ao que reza o nosso Código de Processo Penal, no seu artigo 312, quando estiverem presentes os requisitos ensejadores da prisão cautelar, certo? Em especial da prisão preventiva. A liberdade provisória, evidentemente, é a regra. A exceção é a custódia preventiva, até porque imaginar-se o contrário seria imaginar-se uma antecipação de pena, né? Uma antecipação de pena. Mas vamos lá, pessoal. Vamos aqui dar continuidade à nossa abordagem acerca das consequências da lei dos crimes hediondos. Pessoal, o artigo 2º da lei número 8.072, ele referencia as principais restrições a direitos e garantias de natureza penal e processual penal em relação à prática dos crimes hediondos, e em relação aos delitos a ele equiparados, certo? Muito bem, vamos aqui nos dedicar ao estudo pormenorizado dessas consequências, essas consequências que denotam o rigor maior, que denotam um disciplinamento mais rigoroso por parte do legislador penal quando da prática desses crimes. A primeira consequência, nós já nos referimos agora há pouco. Esses crimes, eles são suscetíveis de anistia, graça e indulto, além de serem inafiançáveis, certo? O crime hediondo, ele é inafiançável, certo? E é insuscetível de anistia, graça e indulto. Isso está explicitamente determinado lá no artigo 2º, incisos 1º e 2º da Lei 8.072. A Lei 8.072 veda não apenas a concessão de anistia, graça e indulto, como a concessão de fiança para os acusados por tais ilícitos, certo? Muito bem. Mas não são apenas essas as consequências negativas oriundas da lei dos crimes hediondos. Não são apenas essas as consequências malfazejas para os praticantes, ou pelo menos para os acusados da prática deste tipo de ilícito, que advém da lei dos crimes hediondos. Em segundo lugar, nós poderíamos enumerar o fato de que a pena, quando da condenação criminal pela prática desse tipo de ilícito, ela será sempre iniciada em regime fechado, certo? Vamos dar aqui um exemplo: tráfico ilícito de entorpecentes. Confere uma sanção em abstrato que vai de 5 a 15 anos de reclusão, certo? Digo se for só tráfico de drogas, né? Se for só o artigo 33 da nossa lei de tóxicos. Mas se for tráfico e associação ao tráfico, que geralmente acontece, você tem uma pena mínima de 8 anos, porque são 5 anos pelo tráfico de drogas e 3 pelo crime de associação ao tráfico ilícito de entorpecentes. Mas vamos lá. O cidadão é condenado, vamos supor, pena mínima por tráfico de drogas. Pega 5 anos de reclusão. Certo? À luz do que reza a nossa codificação penal, alguém que é condenado a 5 anos de reclusão deverá cumprir a pena inicialmente em regime semiaberto. Não é verdade? Acho que todos vocês se recordam. Até 4 anos, o regime inicial, ordinariamente, é o regime aberto. Entre 4 e 8, ordinariamente, o regime inicial de cumprimento da pena é o regime semiaberto. Acima de 8 anos de reclusão, o regime inicial de cumprimento será o fechado. Em que pese ter sido condenado a apenas 5 anos, ou seja, a pena mínima por tráfico de drogas, e, portanto, à luz do que reza a nossa codificação penal, se o crime não fosse hediondo, certo? Ele
iniciaria o cumprimento da pena em regime semiaberto, certo? Mas nada obstante a isso, em razão daquilo que determina, certo, a Lei 8.072, a pena será iniciada em regime fechado, certo? Existe outra consequência. A progressão de regime. A progressão de regime, diferentemente do que acontece para os condenados por crimes não hediondos, que vem a ocorrer, como todos vocês sabem, um sexto da pena, certo? Quando da prática de crime hediondo, se o agente for condenado, certo? Ele só poderá progredir de regime para um regime mais brando, ou seja, do fechado, lógico, né? Porque se esse crime hediondo tem que ser cumprido inicialmente em regime fechado, né? Evidentemente a progressão vai ser do fechado para o semiaberto. É uma questão lógica. Né? 2/5 da pena. Assim, no exemplo anterior, em que eu mencionei a possibilidade do agente, que é condenado a 5 anos de reclusão pela prática do crime de tráfico de entorpecentes, certo? Ele só poderá progredir para o semiaberto com cumprimento de 2 anos no regime fechado, certo? Isso, evidentemente, se o agente for primário. Por quê? Porque se o agente for reincidente, se ele for reincidente, naturalmente ele já ia começar no fechado, certo? Independentemente do crime ser hediondo ou não ser hediondo. Porém, a progressão de regime só se dará com 3/5 do cumprimento da pena. Ou seja, vamos voltar ao exemplo anterior. O cidadão que foi condenado a 5 anos de reclusão. Não mais a 5. Não mais a 5, porque vamos aí, ele já não seria réu primário. Vamos supor que ele pegue, 6 anos de reclusão, certo? Ele vai ter que cumprir 3/5 desses 6 anos, certo? É muito simples. É um cálculo aritmético simples. Você multiplica o número de anos por meses, certo? Aí depois você divide por 3, divide por 5 e multiplica por 3, certo? Se, por exemplo, o cidadão pegou 6 anos de reclusão. 6 vezes 12 dá 72. Você divide 72 por 5 dá 14,4. Vezes 2, 28,8. 28,8 meses dá o quê? Dá 2 anos, quase 2 anos e 5 meses para ver desculpe. Vezes 3, no caso, né? Vezes 2 seria se fosse 2/5. Vezes 3. Vezes 3 você pega 72, você divide por 5, dá 14,4. 14,4 você multiplica por 3, dá 43,12, ou seja, dá o quê? Dá 3 anos e 3 anos, quase 3 anos e 8 meses, né? Quase 3 anos e 8 meses em regime fechado. Porque ele tem que cumprir, no mínimo, 3/5 da pena. Eu digo criminoso reincidente, o condenado reincidente, certo? Independentemente dessa reincidência ser específica, certo? De ser reincidência em crime hediondo, de ser reincidência pelo mesmo delito, ou de ser reincidência por um crime não hediondo e um crime hediondo, certo? Outra consequência negativa. O prazo da prisão temporária. Prazo da prisão temporária, no caso do agente acusado pela prática de crime hediondo, será de 30 dias, prorrogável por igual período. Certo? Existe um tempo fixado de 30 dias de cumprimento de prisão temporária. Diferentemente do que acontece com o crime não hediondo, que a prisão temporária pode ser de 5 a 30 dias. Certo? Mas no crime hediondo não. No crime hediondo a prisão será de 30 dias, prorrogável por mais de 30 dias. Certo? Muito bem. Outra consequência negativa, a questão do livramento condicional. O livramento condicional, como todas as senhoras e todos os senhores sabem, ele se dá com o cumprimento, certo, de pelo menos 1/3 da pena, se não for crime hediondo. Se for crime hediondo,
o livramento condicional só se dará com pelo menos 2/3 da pena, certo? Isso se o condenado não for reincidente específico em crime hediondo, certo? Ou seja, nós temos toda uma série de consequências negativas advindas da Lei nº 8.072, tanto no âmbito penal quanto no âmbito processual penal. Né? Portanto, robustece-se a necessidade de se reiterar aquela afirmação feita pela doutrina, que nós reproduzimos na aula de ontem, e reiteramos na aula de hoje, de que este rol de condutas é taxativo, não admite ampliação, certo? Só a crime hediondo aquele crime que foi definido como tal pela Lei 8.072, juntamente com os crimes a ele equiparados, né? Terrorismo, tráfico de entorpecentes e tortura, certo? Por quê? Porque existe um rigor muito grande. O agente sofre toda uma série, certo? Toda uma série de consequências. A questão da progressão de regime, que é naturalmente possível com um sexto da pena. Nós temos a necessidade de cumprimento de 2/5, se o réu não for reincidente. Se ele for reincidente, se ele não for mais réu primário, se ele for condenado numa segunda oportunidade, com trânsito em julgado, a progressão de regime só vai se dar com 3/5 da pena, certo? Outro aspecto aqui interessante, que a gente não poderia deixar de referenciar, recordar, certo? A lei dos crimes hediondos, ela determinava que a pena deveria ser cumprida integralmente em regime fechado, certo? Muito bem. Essa proclamação legal, ela foi alvo de inúmeras críticas doutrinárias e jurisprudenciais, tendo suscitado, a princípio, a consagração do entendimento jurisprudencial de que haveria a inconstitucionalidade desse dispositivo, certo? Tendo em vista, pessoal, o fato de que criaria uma violação a diversos princípios gerais do direito penal, entre eles o princípio da isonomia. E aí a jurisprudência começou a interpretar o fato de que essa lei seria, esse dispositivo da lei seria inconstitucional. Houve durante um certo tempo uma controvérsia jurisprudencial que foi posteriormente sanada, certo? No sentido de que hoje, legalmente inclusive, certo? A progressão de regime ela só pode se dar com 2/5 do cumprimento da sentença e não mais como nos crimes não hediondos, com 1/6 do cumprimento da pena, certo? Uma das principais consequências negativas advindas do rigor maior conferido pela Lei nº 8.072, certo? A progressão de regime só poderá ser alcançada com o cumprimento de 2/5 da pena, se o apenado for primário, ou de 3/5 se ele for, porventura, reincidente, certo? A lei dos crimes hediondos também determina que a pena deverá ser cumprida inicialmente em regime fechado. Houve esse questionamento, diga lá não. Meu querido, estou terminando aqui, meu nobre. A lei, em que pese haver essa disposição legal de que a pena deve ser cumprida inicialmente em regime fechado, houve um questionamento, certo? Desse dispositivo, no tocante ao início do regime sempre ser fechado junto ao STF. E o STF declarou esse dispositivo plenamente constitucional, certo? Já o STF se manifestou acerca da constitucionalidade acerca do cumprimento inicial da pena em regime fechado. Pessoal, vamos
interromper a nossa aula, vamos concluir a nossa aula de hoje, para que vocês possam prestigiar a aula do professor Carlinhos. É tributário, né? Ou é trabalho ou é tributário, Carlinhos? Previdenciário. Então, para que vocês possam prestigiar a aula do professor Carlinhos, na próxima aula a gente dará continuidade ao estudo do tema Lei dos Crimes Hediondos. Iremos iniciar, inclusive, conversando acerca da chamada prisão temporária diferenciada e dos demais deméritos, das demais consequências negativas às quais nós nos reportamos de forma a priorística na aula de hoje. Iremos discorrer de forma mais específica quando na próxima aula da disciplina Legislação Penal Extravagante. Gostaria de me despedir das senhoras e dos senhores, agradecendo o prestígio e a atenção de todos vocês que ficaram até agora assistindo essa aula, lembrando que ela está sendo filmada e que será postada a posteriori no Facebook, na minha página, na minha timeline, e no grupo Direito Penal UFRN. Um grande abraço a todos e até a próxima aula. Fiquem todos com Deus.